E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam 16 dias para as eleições e por mais que a imprensa e a esquerda estejam subindo o tom para ver se consegue dar uma força pro Lula, o dia de ontem foi marcado por uma série de eventos que caíram como um balde de água fria na campanha do Molusco. Quero abrir o vídeo já comentando sobre algumas notícias que inclusive a imprensa teve que noticiar, não teve como fugir. E quero também mostrar como a imprensa vem se comportando. Parece que estão tentando calar algumas vozes agora que estamos nos aproximando dos momentos finais, inclusive com apoio internacional, o que é muito estranho. Depois, Luliane de mãos fechadas, porque a situação realmente não tá boa. Ele tá tentando aí ver se consegue mobilizar, as pessoas, irem para as ruas, as centrais sindicais. Só que não é isso que está acontecendo. Quero mostrar algumas coisas, vídeos, imagens, notícias e até conversas de grupo de Telegram da turma da esquerda extremamente preocupada com o cenário que eles estão enxergando. Parece que o Datafolha não está conseguindo capturar a grande realidade do Brasil. E a gente vai falar do Datafolha hoje, quando a gente fala o terceiro tema. E aqui eu acho que é uma chuva de notícias ruins. Na verdade, assim, com exceção do Datafolha e o IPEC, que são aquelas duas pesquisas que a Globo vem pagando aí pelo menos uma parte, o Lula só tá recebendo uma chuva de notícias ruins. Primeiro tem a pesquisa da Brasmarket, alguns de vocês já devem ter visto, Bolsonaro basicamente está eleito no primeiro turno, abriu uma vantagem assustadora. Só que teve algumas outras pesquisas, que inclusive a imprensa, gosta e sempre tá falando, até a Globo fala, e que o Lauro Jardim ontem comenta que o Lula já tá começando a ficar com medo sobre o estado do Rio de Janeiro. E eu quero comentar sobre isso, quero mostrar o choro do Matheus Leitão, quero mostrar algumas análises, quero falar sobre algumas coisinhas que também envolvem o voto, o eleitor. Bolsonaro falou uma coisa interessante na live de ontem, não quero adiantar. E por fim, para minha surpresa, o dia de ontem o Estadão soltou uma grande matéria, na verdade é uma série de matérias, ontem foi uma matéria assim que fecha tudo, que mostra, e assim, do início até o fim da matéria não tem nenhuma crítica a Bolsonaro, nem falam de Bolsonaro, mas mostram todo o lado obscuro da esquerda na América Latina e até do Lula. E eu quero comentar isso com vocês, quero mostrar também a nova Carta da Democracia, até agora nova, além da Fiesp, da USP, agora surgiu uma nova, e essa é internacional, com apoio de uma turma que vocês já conhecem. O Randolfo Rodrigues ontem estava dando um chilique, que vale a pena ver, inclusive alguns setores da imprensa estão começando a questionar algumas coisas. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, e já vamos começar, que é para tempo falar sobre tudo, e minha introdução foi gigantesca. E vejam só, no dia de ontem, um ator da emissora mais petista do Brasil, porque é o que a Globo se tornou, me perdoa quem discorda, mas a Globo, a meu ver, é 100% Lula livre. O ator José Dumont, ele foi preso em flagrante no Rio por suspeita de conteúdo indecente, envolvendo pessoas menores de idade. O Demagogia do Oprimido achou a notícia dos idos de 2003, 22 de outubro de 2003, que falava o seguinte: Lula assiste os narradores de Javé. E aí tem várias pessoas que foram convidadas para comparecer no Palácio da Alvorada. Entre elas estava exatamente o ator que foi preso ontem. As pessoas começaram a dar uma pequena busca e acharam lá a foto do Lula com o José Dumont. E as pessoas também foram no Instagram dele e descobriram que o rapaz, o ator preso, ele segue o Lula, mas não segue Bolsonaro. Então você deve imaginar, isso daqui não tem como não causar probleminhas para a turma do PT e já foi motivo de chororô aí para da esquerda. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, tem isso, aquilo, outro. Vocês estão tentando problematizar, vocês estão tentando dragar o Lula para um problema que não é dele. Tu já imaginou se esse caso aqui envolvesse algum ator que apoia Bolsonaro? Você já imaginou se esse caso envolvesse um ator que apoia Bolsonaro? Mas como apoia o Lula, a imprensa teve que noticiar, mas sabe como é, Daquele jeito. Tentaram não falar muito do Molusco, mas tudo bem. Agora isso daqui não teve como esconder. Ação de despejo. O PT terá que deixar diretório em São Paulo antes da eleição.
Um partido que não consegue tomar conta das suas próprias contas, como é que esse partido pode se sentir apto a conduzir o Brasil, o orçamento nacional? Sem pagar aluguel IPTU desde setembro de 2021, o Diretório Municipal do PT em São Paulo contraiu uma dívida de R$267 mil e responde pela inadimplência na Justiça. Não conseguem pagar as próprias contas do Estado de São Paulo, sendo que hoje em dia existe o fundão para ajudar aí, né, o partido a se manter, etc. O diretório, assim, me perdoa, é o diretório mais importante do país. São Paulo é o maior colégio eleitoral. Não consegue tomar conta, sabe, do seu próprio partido e quer conduzir o orçamento brasileiro. Tá devendo as contas assim do seu próprio e vai querer tomar conta do Brasil? Acho que tá tudo errado. Tudo errado. Ontem também, o Lula, pode falar que ele provou, né, das suas artimanhas. A turma aí da esquerda vinha fazendo vários sites sobre Bolsonaro, só que no caso da esquerda eles faziam charges, falavam meias verdades, né? Só as fake news absurdas e teorias sem pé nem cabeça. E aí soltaram vários sites, né, sobre Bolsonaro tentando desmoralizar o presidente. Só que, o que foi que aconteceu? A campanha de Bolsonaro soltou um site chamado Lulaflix, onde na maior parte do site ele é composto apenas de notícias que saíram na imprensa, ou as falas do Lula, ou vídeos do Lula, né? Os melhores momentos das derrapadas, dos errinhos, das gafes que o Lula comete. A porrada foi tão encaixada que o Lula já entrou com ação no TSE pedindo que o site saia do ar. Tem que tirar do ar. O engraçado é que até a Globo fala o seguinte, ó: retirada do site de propaganda negativa por campanha de Bolsonaro. Ele não fala assim, não, é um site recheado de mentiras, né? A Globo não fala isso na manchete, né? Só propaganda negativa. Mentira são outros 500, né? É difícil falar que é mentira. A Elisa diz, lembram da conversa de regulamentar a mídia? Então, o comportamento do Nine nessa eleição, junto à justiça, é um aperitivo para que os brasileiros do que pode ocorrer no Brasil caso ele volte ao poder. Falar a verdade sobre o Nine e o PT é propaganda negativa. Já pensou? E realmente aqui é só um aperitivo. Nem chegaram ao poder. E aí, sobre essas questões que envolvem a justiça e pressões contrárias, você vê, aqui era um site que em tese fazia propaganda negativa para o Lula. Quando a gente olha para o Brasil, em termos de mídia, a gente tem, assim, da extrema esquerda, Rede Globo, até uma centro-direita, que seria a Jovem Pan. Não me diz que a Jovem Pan é de direita, ela é centro-direita, no máximo. Porque eu vejo lá que tem o tal do Piperno, eu não assisto, mas eu vejo o recorte que acaba passando. Tem o Guga Chakra, tem a Paulinha, não a Paulinha do Pânico, aquela Paulinha que faz lá com o Guga Chakra. Enfim, tem um cara que usa barba também, meio careca. Tem uma galera que é esquerda pra valer. Mas pra valer. Então, assim, sem direita. Eu tô falando isso daí até pra defender a Jovem Pan dessas acusações. Por quê? A Folha de São Paulo soltou a notinha, né? Com base em um estudo muito fubenga, muito descarado. Aí vejam só. O Central Eleitoral trouxe uma matéria. Saiu no portal do UOL, né? Notícias da TV. Com medo de ser retirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. Na semana passada, o Tribunal Superior notificou a Jovem Pan por divulgação de notícias falsas contra Lula e espaço desigual de elogios a Bolsonaro. Olha o que a Mônica Bergamo diz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela se vangloria, sabe, do que a esquerda está fazendo. Nós podemos. Nós temos o poder de mandar. Se você tiver juízo, você que nos obedeça. É realmente assim, uma ode à perseguição e tudo normal por aqui. Seu menor pudor, seu menor receio, seu menor medo. É inacreditável. E eles nem chegaram no poder. Nem chegaram no poder. E o Jovem Pan é um veículo de centro-direita. Imagine se a Jovem Pan realmente fosse, né, daquele jeito. Bolsominion do coração. Aí ia ser aquele caos. Você vê.
Turminha lá dos dorminhocos. Após usuários exigirem YouTube sem partido, a empresa limitou a recomendação de lives dos Pingos nos Is, reduzindo em mais 50% o número de usuários ao vivo no canal. E também falaram que teve um corte, mas parece que foi só no programa de anteontem, não foi no canal como um todo. E tá todo mundo achando bonito, batendo palma. Isso daqui é um aperitivo da volta da esquerda. Agora, isso foi o que mais chamou a minha atenção. E eu não acho que esse evento ele deve ser olhado de forma dissociada. Eu tô falando esse evento, o que está acontecendo, né? Essas questões com a Mônica Bergamo, os dorminhocos, toda essa movimentação, a judicialização, mas essa notícia também não deve ser olhada assim, em separado. O Guga Chakra, ele fala que o algoritmo que da plataforma foi responsável pela disseminação da ideologia de extrema-direita no Brasil e levou a eleição de Jair Bolsonaro, segundo reportagem na capa da edição impressa do New York Times. Noto que Bolsonaro, nos Estados Unidos e Europa, é descrito como extrema-direita e não direita. Meu jovem, em qualquer lugar, porque a imprensa brasileira, verificada, iluminada, só trata Bolsonaro como extrema-direita. Não existe nada que classifique Bolsonaro como qualquer outro tipo. É de extrema-direita para cima, né? É disso para cima. É disso para cima. Eu ficaria muito surpreso se tivesse outro tipo de classificação. Só que, se vocês tiverem uma boa memória e vocês começarem a lembrar de alguns eventos que aconteceram desde 2019, vocês vão perceber e lembrar que nós tivemos algumas matérias na imprensa internacional, exatamente no New York Times, exatamente, e eram matérias da turma da esquerda criticando o Bolsonaro. Algumas dessas matérias, uma delas, por exemplo, a do Felipe Neto, você lembra que ele gravou um vídeo uma vez? Ele agradeceu o apoio da Patrícia Campos Melo e de uma pessoa que tem uma certa proximidade com a fundação do Jorginho Soros, por ele conseguir aparecer no New York Times. Basicamente um sonho, sabe? Um sonho assim realizado. E mais uma vez, um estudo que sai na coluna da Patrícia Campos Melo cresce a ponto de cair no New York Times. É a mesma coisa. E eu quero falar com isso tudo. Gente, a esquerda, ela não só sabe como agir, mas ela realmente tem os meios nas mãos. Olha o pequeno diga-se o cidadão comum nas redes sociais. O cidadão comum, se o cara achar que tá difícil, assim, se pra Jovem Pan já tá difícil, imagina pro cidadão comum. A Jovem Pan, com toda a estrutura que tem, com mais de, 60 anos de existência, TV, rádio, Brasil, a rádio Jovem Pan, acho que cobre o Brasil quase que inteiro, e ainda assim está sendo tratada dessa forma. Está sendo tratada dessa forma. Mais do que nunca, é preciso pensar na hora de agir com calma, cautela, e na manha e pela sombra, porque você está vendo. Isso porque eles não estão no poder. A Mônica Bergamo, que cobra uma equidade na hora de elogiar, tá calada sobre a UOL. Eu vi essa postagem aqui, eu achei que era mentira. Eu não acreditei no Márcio Boni. Olha isso aqui. O Lula fala há 5 anos que não aumenta 1 centavo para comprar merenda escolar para as crianças. Elas estão comendo biscoito porque não tem o que comer. Aí o perfil do UOL responde o Lula. Isso sem falar nas escolas que estão tendo que encerrar as aulas mais cedo para liberar os alunos sem merenda. Coloca um emoji triste. Aí coloca umas bolachinhas, umas xícaras ali com um pouco de suco. Uma tabelinha, a imprensa impulsionando as falas do Lula. A UOL que só faz criticar Bolsonaro. Eu fui atrás do post. Não, ele é real, ele ainda tá no ar. Foi postado às 10h04 da noite. É isso daqui que a Mônica Bergamo classifica como imprensa imparcial. Essa aqui é imparcial pra Mônica Bergamo. Aqui só elogia o Lula e senta a mão em Bolsonaro. E eles nem voltaram ao poder. Imagina, com a regulamentação da mídia. Você tá entendendo por que eles não temem a regulamentação da mídia? Porque a regulamentação da mídia não vai ferir eles. Eu vejo uma galera assim, uns palermas falando, tá vendo? A esquerda acha que não ia chegar neles. Tá vendo que chegou? Olha o que aconteceu com o PCO. Pelo amor de Deus, gente, o PCO e nada é a mesma coisa.
PCO e nada é a mesma coisa. Ele achando que chegar, chegou no Brasil 247. Filho de Deus, o Brasil 247 que foi removido foram vídeos onde eles falavam que a facada de Bolsonaro era mentirosa. É conteúdo de desinformação clara. Vocês acham mesmo que vai acontecer alguma coisa com a esquerda? Vocês realmente acham? Acorda pra vida, não vai. Não vai. Para de falar. A esquerda acha que não vai atingir eles. O povo é besta demais. Isso daqui eu leio, mas essa aqui não tem como ficar triste. Me desculpa, Maynard, mas essa daqui foi merecido. O velho antagonista não existe mais. O que existe é outra coisa com a qual não tenho nada a ver. Sabotados pelo Google e censurados pelo UOL, não havia mais lugar para nós. Não é um drama. Obrigado por tudo. Acabou, gente. O antagonista acabou. Mário Sabino foi trabalhar no Metrópolis. Já tem agora até um novo dono. E o Cláudio Dantas... Bom, pai, o Cláudio Dantas sentando na mesma situação, né? Coitado do Dantas. Foi passado para trás aí pelo Maynard. Que fim, né? Que fim. E aí você vê que a saída do Maynard não foi aleatória. Teve uma conversinha, teve uma chamada. O cara ele quebrou o veículo jornalístico. Ele, né, e a queda do Moro. Sem as informações do Moro, a coisa não conseguiu se sustentar. Isso daqui, eu peço que vocês deem uma olhada no Telegram. Se lembra lá do caso do criminoso que tem a tatuagem do Lula no ombro? A Globo fez uma matéria, né, ali o César Tralli, do início até o fim. Em nenhum momento é citado a tatuagem do Lula. Nenhum momento. Do início até o fim, a Globo omite. Assim, do início até... Nada. Zero comentários. Agora, sobre ele ser um CAC... rapaz, aí não faltam comentários. Aí ele diz, isso a Globo não mostra. A Globo deveria ser processada por interferência direta na eleição, omitindo informações para favorecer o Lula. Nenhuma menção sobre o ator desse crime bárbaro ser lulista. Imagina se a tatuagem fosse de Bolsonaro. Aí o vídeo, toda a entrevista, tá lá no Telegram, só clicar e vocês conseguem ver. E vamos falar do Lulinha, que tá tendo alguns problemas aí, né? A Folha de São Paulo diz que movimentos de esquerda farão a mobilização por vitória de Lula no primeiro turno. Beleza, pode tentar. Mas quando você olha para o resultado real nas ruas, isso aqui é um vídeo, até mandar o livro lá também no Telegram para vocês. Essa daí foi uma mobilização da turma do Lula em Montes Claros, em Minas Gerais. Tá meio vazio. Tá meio vazio. O Lula, além de... Olha só, a desculpa dele, né, de não botar pessoas nas ruas é por causa da violência política. Já a nova narrativa do Lula. Não, a gente não consegue fazer mais comigo porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Estão com medo de sair de casa. Tá bom. Isso aqui é um print. 50 minutos no ar. 3.500 pessoas ouvindo Lula. 3.500. Gente, 3.500. Não mais do que isso. Com vários verificadinhos no espaço junto com o Lula. Lá no Spaces. 3.500 pessoas. O Ferronato diz, pelo jeito, não é só nas ruas que ele não consegue juntar pessoas. Eu vi isso daqui e achei muito engraçado. Porque aqui é aquela postagem que você vê que realmente é uma discussão. Uma discussão, assim, qualquer, da turma da esquerda. O Família Direita Brasil fala o seguinte, ele traz aqui a postagem. A primeira postagem é da direita. Aí depois continua aqui na esquerda e fala o seguinte, né? O cara compartilha. Alô, Paraná, dia 17, sábado, tem ato do Brasil da Esperança em Curitiba. Registro, sua presença, tá chamando todo mundo, né? Aí vem o iludido. Paraná é Lula primeiro turno. Aí outro diz, Garanhuns, Pernambuco é Lula. Aí vem a pessoa lá, rapaz, vem tentar salvar o povo daqui mesmo, porque aqui tá triste. Só vejo bolsonarista. Aí o povo diz, só vem, Lula sim. Aí a pessoa que tá aqui embaixo, responde a esse comentário aqui, vem salvar. Ela diz, aqui na minha cidade também, fizeram carreata no 7 de setembro, adesivação, uns 200 carros na rua. Marcamos uma reunião na Praça da Matriz. Foram 4 pessoas. Resultado? Gente rindo da nossa cara. Na cidade da pessoa, né? Chove bolsonarista. Todo mundo aí, carreata gigante, adesivaço. A manifestação do Lula foram 4 pessoas. Ainda riram da cara deles.
Isso o Datafolha não mostra, né? Mas aqui com certeza não deve encaixar no cenário, né? Que deve ser um ponto fora da curva. E aí, olha só, a gente começa agora a falar de pesquisa. Correio Brasiliense, para minha surpresa, noticiou que a pesquisa contratada pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro indica que Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto contra 30,5% do Lula. Estamos falando da pesquisa da Brasmarket, onde Bolsonaro está 13 pontos à frente. E aí, vamos falar disso. Vamos falar disso e de outros temas. Sobre a Brasmarket, eu separei aqui 3 gráficos que está aí na pesquisa, que tem aqui um certo histórico, para a gente olhar algumas coisas. Esse primeiro gráfico aqui, ó, é da pesquisa estimulada. Aqui, ó, presidente estimulada. Bolsonaro é o verde aqui, ó. 39,9, 41, 43. Bolsonaro, ele não só está crescendo, como ele está crescendo acima da margem de erro. Porque você fala, não, porque de 39,9 para 41, às vezes pode ser só a margem de erro. Mas quando você compara a última para a primeira, assim, não tem margem de erro de 3,6% na Brasmarket. E quando você olha o Lula, a mesma coisa. 33,1, 32,9, aí realmente é margem de erro, né? 0,2. Só que agora 30,5. Eu acho que pode até falar que ele caiu dentro da margem de erro, mas você percebe uma certa tendência de queda. Uma certa tendência de queda. E isso se dá num cenário onde o número de brancos e nulos está caindo. Está caindo. Brancos e nulos está caindo. E não sabe também, né? Brancos e nulos e não sabe. Aqui a gente tem 2 pontos. O eleitor indeciso pode estar começando a tomar sua decisão final e falar, cara, é Bolsonaro. Mas você percebe também que o Ciro deu uma crescida. Simone Tebet meio que também deu uma crescida. Então, uma parte do indeciso pode estar indo aí para essa parte. E eu realmente acho, que muita gente que vinha falando que ia votar nulo está começando a olhar para o que está acontecendo, começando a olhar, né, o que o Lula vem comentando, como o Lula vem se comportando, as últimas falas do Lula, começando a olhar para a situação real do Brasil, o que está acontecendo nesse exato momento, números, assim, PIB sendo revisado para cima, desemprego em queda, vertiginosa, a gasolina barateando para valer, cara, independente do que a imprensa fala, eu tô vendo. Aí eu vou acreditar no que eu tô vendo ou eu vou acreditar na Globo? E tem muito que tá preferindo acreditar no que eles conseguem enxergar, ao invés de ouvir a Globo, né? Como eles ousam, não sei, mas eles estão preferindo acreditar na realidade do que na Globo. Outra coisa que também chama minha atenção é isso daqui, o histórico de rejeição. E essa pesquisa da Brasmarket, ela demonstra uma coisa que o Datafolha também está mostrando. Até o Datafolha mostrou que a rejeição ao Lula está crescendo. Você vê, ó, sai de 48,6 para 51,1, 52,5. É um crescimento assim, ó, constante. A rejeição segue crescendo de forma constante. Bolsonaro, ele teve uma queda, depois voltou a subir de novo. Talvez seja uma variação ainda mais de dinheiro, talvez realmente tenha tendo algum problema de rejeição. Mas você vê a rejeição do Lula, e que é isso vai fazer muito mais sentido quando a gente falar do Datafolha e do segundo turno. Aí você vai ver, pô, realmente, o Lula tá muito preocupado com o segundo turno, porque o segundo turno é uma disputa de rejeições. E por fim, e eu acho que isso daqui confirma, pelo menos o que a Brasmarket está tentando falar, não faria sentido Bolsonaro estar crescendo na Brasmarket e a aprovação do governo diminuir. Você concorda? O cara pergunta lá, qual é a aprovação do governo? O cara fala assim, positiva, era 20%. Aí Bolsonaro cresce e a avaliação possível que era 20% caiu para 10%, pô, não faz sentido. Tem que subir juntos. E aí você vê, Bolsonaro estava lá com 42,3%, subiu para 47,2%. E eu acho que isso daqui, né, é inversamente proporcional à rejeição. Isso é óbvio. Óbvio. Que vai dar Bolsonaro no primeiro turno, viu? Acho que essa aqui é a primeira pesquisa que mostra eleição, assim, vitória de Bolsonaro no primeiro turno. E aí, olha só. Quem diz é a Veja. Robson Bonin. O maior reduto lulista no país, o Nordeste, caminha para derrotar o PT. Se o Lula... Desculpa, Lula não. Se o PT vai perder no Nordeste... Tu quer me falar que o Lula vai ser eleito ainda no primeiro turno? Mas segundo eles tem uma explicação, que é o seguinte.
líder absoluto nas pesquisas no Nordeste. É no Nordeste realmente, pode até ser. Lula não consegue transferir para candidatos do seu partido a popularidade que parece ter junto ao eleitorado da região. Se os levantamentos estiverem corretos, terminadas as eleições, o PT terá perdido influência e poder em diferentes estados nordestinos. Aí você pode estar pensando, não, então peraí, o PT vai perder os candidatos. Mas às vezes, você pega o estado aí do Pernambuco, tem lá a Arraes, Marília Arraes, ela era do PT, só que ela saiu por solidariedade, porque o PT ia apoiar o PSB, ela queria sair candidata a todo custo, ela tá liderando. Então fala, vai ser, mas ela é Lula livre. Então assim, o cara vai continuar votando num Lula livre, beleza. E o que é que tu me diz então do Ceará? Onde o Capitão Wagner, que é mais alinhado a Bolsonaro, tá na frente. O que é que tu me diz da Bahia? Que é o ACM Neto. Inclusive o vice é do PDT do Ciro Gomes. O PT não tá indo muito bem lá não. Será mesmo? Você vai me falar que não vai ter repercussão? Os candidatos do PT, os candidatos apoiados pelo Lula, estão patinando em alguns estados, assim como a Minas Gerais, e o Lula campeão de votos? Não faz sentido. Em todo o país, o drama petista se repete. Em todo o país. Em todo. É o caso assim, né? Pega o mais interessante. Minas Gerais. O Zema vencendo no primeiro turno e o Lula na frente. O cara vai votar no Zema e no Lula. O petista vai votar no Zema e no Lula. Vai. Ah, bom. Vai que vai dar certo. Eu adoro o Matheus Leitão. Ele é o único cara que ele todos os dias tenta moldar o cérebro do ser humano com seu entenda. Nova pesquisa mostra virada de Bolsonaro em seu berço eleitoral. Entenda. Ele vai te fazer entender. Enquanto na pesquisa Quest Nacional, o atual presidente se aproxima perigosamente. Eu adorei esse perigosamente. Conseguindo a menor distância para o petista na série histórica do levantamento, no estado fluminense, o mandatário máximo da República agora vence com 6 pontos percentuais à frente. Recapitular uma coisa, a gente já falou mais de 10 vezes. O Murilo, que chefia aí a Paraná Pesquisas, falou que se o Lula não conseguisse segurar um empate no Sudeste e impedir um crescimento de Bolsonaro no Nordeste, acabou. No Rio de Janeiro, o Lula não só não conseguiu segurar o empate, como o Bolsonaro já abriu 6 pontos de frente. Terceiro maior colégio eleitoral do país. Bolsonaro sofria no estado, que é sua base eleitoral, até julho, permanecendo quase sempre atrás de Lula. De lá para cá, contudo, cresceu, adoro essa palavra, de 27 para 35, 8 pontos. Enquanto seu concorrente caiu, também adoro caiu, né, o nome do Lula, de 31 para 29. Lula cai, Bolsonaro cresce. Chora. Isso na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Na estimulada, quando os postulantes ao plenário são apresentados aos entrevistados pelos pesquisadores, Bolsonaro cresceu de 34 para 40 nos últimos 2 meses, enquanto Lula caiu de 39 para 36. Ou seja, a diferença está pouco menor em 4 pontos percentuais. Mas na espontânea está 6. Matheus Leitão, né, não teve o que fazer. E o melhor disso daí tudo, é essa primeira aqui, ó. No Rio, Bolsonaro ultrapassa Lula fora da margem de erro. Não tem nem empate técnico mais. Ele tá na frente, amigão. Tá na frente, ainda tem 2 semanas de campanha. E, gente, eu nem coloquei o print aqui. Ontem, eu mandei lá no Telegram. Eu acho impossível que vocês já não tenham recebido. Foi eu nunca vi uma peça eleitoral daquela em minha vida. Tô falando do programa eleitoral de Bolsonaro, que mostra, né, que o Lula, ele não é inocente. Cara, é um negócio assim avassalador. Postei no Twitter, pra vocês terem ideia. Vocês vão entender. Quando a coisa é extremamente chocante, ela tem uma repercussão absurda. Vocês concordam comigo? Eu postei no Twitter, e eu vou até abrir aqui agora só pra dar um double check. Eu postei no Twitter ontem, era 8h36 da noite. Já tava tarde. Nesse exato momento tem 60,4 mil curtidas e
1 milhão de visualizações do tweet. 1 milhão. A minha postagem. Eu vi inúmeras pessoas postando, desde influenciadores, pessoas comuns, membros do governo. Eu via vários comentários das pessoas baixando esse vídeo. E eu tenho certeza que esse vídeo, assim, ele vai circular. Eu acho que vai ser o vídeo que o Brasil vai ver. Assim, esse vai ser aquele vídeo assim, cara, até o petista recebeu esse vídeo. E deve estar maluco agora. E é um vídeo assim que é tão claro como as coisas são, assim, chega a choca de você ver. Eu acho que a próxima pesquisa deveria fazer uma pesquisa só sobre o impacto da peça eleitoral de ontem. Uma coisa assim assustadora. Assustadora. A viralização que está tendo de tão chocante que a coisa é. Ainda estamos a 2 semanas das eleições. Será que Bolsonaro vai continuar crescendo? Desculpa. Sim ou com certeza? Sim ou com certeza? Ainda teremos mais uns debates. Pelo menos o da Globo, acho que o Lula não vai fugir, não. Ainda no estado do Rio de Janeiro. E aí você vê, Cláudio Castro amplia a vantagem. Amplia a vantagem. Indica a mesma quest. É o que eu digo. Como é que o cara tá na frente e Bolsonaro tá atrás? O cara é o candidato de Bolsonaro. É o que eu digo de Minas Gerais. Não, Bolsonaro tá atrás. Tá bom. Eu vou fingir que o cara vai votar no Zema e no Lula. E aí você vê, ó, o Lauro Jardim, o Rio preocupa a campanha de Lula. A avaliação é que é preciso ampliar os apoios, nem que seja subindo em outros palanques, algo que só está sendo feito por absoluto pragmatismo. Só faltou sensatez aí pra gente falar do benchimol, né? Mas eu até fico na dúvida se o Rio realmente está preocupando a campanha de Lula. Eu realmente não sei se o Lauro Jardim tá falando a verdade, não, por uma razão. Porque o Lula, eu acho que ele não sabe onde é que fica o Rio de Janeiro. Onde ele tava lá em Minas Gerais, tava com Calil. Escuta isso aqui. Querido companheiro Calil, se Deus quiser, futuro governador do estado do Rio de Janeiro. Lula, em tese, tinha viajado para Minas Gerais. Em tese, tá apoiando o Calil. E só que ele tá apoiando o Calil para ser, né, o futuro governador do Rio de Janeiro. Foi mais um agafe. Lula deve ter bebido água demais, né? Ficou muito hidratado. Tá muito hidratado. Ai. E aí, né? Temos a Quest, que basicamente abandonou Lula. Temos todas as pesquisas. Mas a Datafolha parece que vai até o fim. A pesquisa de Datafolha mostra o Lula estável e Bolsonaro caiu 1 ponto. Né? A Elisa diz, a pesquisa da Datafolha, custo R$473 mil e 780, né? Contratante, Globo Comunicações. Não sei se tem, acho que talvez tenha uma participação também da Folha de São Paulo. Normalmente ele dá uma rateada. Pessoas entrevistadas, 5.926 em todo o país. Aí tá aí, né? Cai quem quer. Quem quiser comprar a Datafolha, compra. A imprensa só fala disso, né? Pra ver se dá uma força pro Lula. E o que eu acho engraçado é o seguinte, ó. A Globo fala, pesquisadores relatam hostilidade e violência durante levantamentos de opinião pública. Quem que tá relatando? IPEC, Datafolha e a Quest. E o grupo da USP, do Plá Bortelado, que é colunista da Globo. Só. É a turma da Globo junto com a Quest. Só. É interessante, né? Só a turma lulista que tá tendo problemas. Só a turma do lulista que tá sendo hostilizada. E se eles estão sendo hostilizados, e em tese são os apoiadores de Bolsonaro, logo, talvez alguns apoiadores de Bolsonaro estejam se recusando a responder essas pesquisas, né? Então talvez os petistas estejam deixando se levar por uma pesquisa que infelizmente não vai, pode não, né? Reproduzir o resultado real. E aí, olha só. Aqui é só um breve comentário que eu acho que ainda é relevante, porque saiu uma notícia ontem na Veja que era o seguinte, ó. Datafolha em São Paulo. Garcia sobe 4 pontos e tem empate técnico com Tarcísio. E eu só trouxe isso daqui porque o Bolsonaro falou uma coisa na live que eu acho que é relevante.
O Ebert fala o seguinte, ó. Honestas ou não, algumas pesquisas começam a mostrar Tarcísio e Garcia em empate técnico, mas os sabichões do conservadorismo online aproveitaram para sinalizar virtude em vez de dar um gás para Tarcísio. Primeiro, vaidade. A política da vida real a gente vê depois. E aqui, assim, eu não acho que o evento da Vera Magalhães impactou no Datafolha, assim, do dia pra noite. As coisas não são assim que funcionam. Agora, o que o Ebert fala é o seguinte, ó. Então, algumas pessoas estão mostrando que eles estão empatados. Independente se for verdade ou não, mas vamos pensar que está empatado. O que é mais importante nesse momento? Vender virtude? Sinalizar virtude? Ou, né, conseguir o comando do Estado de São Paulo? Fica de reflexão. A gente está há 16 dias das eleições. É o mundo real batendo na porta. E eu só trouxe isso. Só para falar aqui do Tarcísio, aqui no Estado de São Paulo. Partido de Weintraub fracassa ao tentar derrubar candidatura de Tarcísio. O patatismo virou um braço do PT, né? Partido da Mulher Brasileira tentou, mas não convenceu nenhum magistrado do TRE de São Paulo a impedir o Tarcísio de ser candidato. E o Patati, quem diria, pede o fim do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma farsa, é uma pirâmide, vai ser desmontado. O bolsonarismo, para mim, tem de acabar. O Patati, né, tá querendo eleger o Lula. Quer eleger o Lula. Eu acho que nem no Brasil ele tá fazendo a campanha dele, dos States, sua casona, curtindo a vida doidado, e querendo, né, sabotar os brasileiros. E aí eu quero falar com vocês. Juro por Deus, mas juro por Deus mesmo, não sei porque eu teria porque mentir. Né? Quando eu fiz aquela postagem lá embaixo, que a Mônica tá compartilhando, eu não tinha assistido ainda a live de Bolsonaro. Não tinha. Hoje de manhã meu dia foi corrido, tive uma live, etc, uma coisa pra fazer. E eu tinha comentado o seguinte, ó. Só passando pra lembrar que a eleição para Senado não tem segundo turno. Pensem bem na hora de votar. A esquerda não pode ganhar. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E olha o que Bolsonaro fala. Cadê? No tocante ao senador, tem muita divisão por Estados Unidos. Se o pessoal não concentrar um nome um pouco melhor, vamos assim dizer, com chance de chegar, fica valendo aquela máxima, né? Quando os bons se dividem, os maus vencem. No tocante ao senador... Você viu o que o Bolsonaro fala? Gente, senador não tem segundo turno. Quando os bons se dividem, o mal toma conta. Diversos estados ao redor do Brasil. Às vezes pode ter dois nomes aí. O cara tá assim, tem aquilo outro. Não tem segundo turno. Pensem bem em quem você vai depositar seu voto. Mas não sei quem vai chegar lá. Ele vai falar, ele bate duro. Ele fala as verdades, vai desmascarar a imprensa. Pense bem no comportamento. Pense bem na galera que às vezes até se vende como um grande herói. A gente está no momento de eleição. Prioridade, número 1 é eleger Bolsonaro. A 2 é garantir a maior quantidade de pessoas mais alinhadas a Bolsonaro eleitas. E Senado, assim, a esquerda tem um cara pra valer em cada lugar do Brasil. Um exemplo disso, olha o Rio de Janeiro. O Molon, que é do PSB, aquela ação para a polícia não poder atuar nas favelas é do PSB do Molon. Eu acho que é do próprio Molon. O Molon é o cara que a gente comentou 3 dias atrás, daquela PL, que quem está lá no Brasil, um estado de emergência climática. O time está de doadores da campanha de Molon. Fundadores, né? Os herdeiros, na verdade, do fundador do Itaú, né? Os irmãos Moreira Salles, 100 mil de cada um. Ainda tem parentes do ex-presidente do banco, o Cândido Brecher. Sua filha Elise e sua irmã, artista plástica, doaram mais 100 mil cada uma. Caetano Veloso, Paula Lavigne, Martinália e Fernanda Abreu, cada uma deram mais 100 mil. E ainda, né, o Radar tinha noticiado que o Armínio Fraga tinha dado 100 mil e o Nizam Guanais mais 50. Olha quem tá apoiando a candidatura. No Rio de Janeiro você tem um exemplo. Aí eu realmente espero que seja concentrado em um único candidato. Em um único candidato, que os votos sejam concentrados. Analisando tudo que está acontecendo. Sabe? Pensando nos eleitores de centro, em que os eleitores de centro vão votar. Não é só rede social, etc. Pensem bem. O Rio de Janeiro é um exemplo disso aí.
Quem do Rio de Janeiro que tome a sua decisão. Enquanto a esquerda recebe dinheiro das elites, a Bolsonaro lá, né? Recebeu 191 mil reais de Pix. Pix de R$1. É de R$1 aí, sabe? Do cidadão comum que o dinheiro tá chegando. E a campanha tá rolando e tá avançando. A Elisa diz, ó, Guilherme Amado, nós iremos dobrar a meta. Lembrando o que disse o Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha do pai. Doações de R$1 não atrapalham em nada. Tem uma empresa contratada só para isso. Doação de qualquer valor é bem-vinda. E tá aí, né? A população ajudando. Tem lá os milionários para apoiar a esquerda, mas beleza. Mas o povo, cidadão comum, tá aí para apoiar Bolsonaro. E vamos falar mais das eleições, agora sobre outro aspecto. O Estadão ele vinha soltando uma série de matérias. Foram bem assim umas 12 matérias, 10 matérias. Foi uma quantidade volumosa. Onde eles vinham assim fazendo um escrutínio do que está acontecendo na América Latina, em outros países, o histórico da esquerda. Só que essa última matéria é assim uma paulada no Lula que eu estou sem acreditar. O último parágrafo, eu até dei zoom assim, eu falei, eu dediquei o único parágrafo pro último parágrafo. Um slide pro parágrafo inteiro, vocês vão entender por quê. Aí a matéria é o seguinte, ó, com o avanço da esquerda, crescem o autoritarismo e a miséria na América Latina. Eu já falei, não acredito. Quando a esquerda avança, aumenta a ditadura, né, o autoritarismo e aumenta a pobreza, a miséria. Aí o André, né, apoiando na Bahia, fala o seguinte, bem-vindo ao paraíso socialista. E olha só, a matéria é meio comprida, mas eu peguei os momentos principais. 4 de setembro, ele começa a falar que teve lá no Chile. Após o não vencer, né, e a nova Constituição não ser aprovada, o Gustavo Petro da Colômbia usou a sua conta no Twitter para chorar. Aí falou o seguinte, ó, o Pinochet reviveu. Só se as forças democráticas se unirem, será possível deixar para trás um passado que mancha toda a América Latina e abrir as alameidas democráticas. Acrescentou. O comentário de Petro, um ex-guerrilheiro que levou a esquerda ao poder na Colômbia pela primeira vez na história, não é apenas um exemplo bem acabado da percepção de muitos políticos e militantes do grupo em relação ao referendo que inundou as redes na ocasião. Ele também revela muito da mentalidade messiânica e do modus operandi da esquerda latino-americana que, apesar do discurso em defesa da democracia, apresenta traços autoritários e se coloca como se tivesse o monopólio da virtude na sociedade. Só é democracia quando eles vencem. Falei, rapaz, é sério que o Estadão escreveu isso? O estagiário vai ser demitido. Essa reportagem, que encerra a série do Estadão sobre o avanço da esquerda na América Latina, traz uma síntese do conteúdo publicado ao longo das últimas semanas e mostra como a ascensão do grupo deverá moldar o futuro da região. E aí, inclusive, no Brasil, se o Lula vencer. Segundo o Alberto Ágil, professor da Unesp, o exemplo da Revolução Cubana de 59 ainda alimenta o imaginário da esquerda latino-americana. Hoje, porém, a estratégia para alcançar o poder mudou. Em vez da guerrilha, que seduziu Petro e outros líderes esquerdistas da região, que agora se apresentam como democratas, a ideia é aproveitar as regras da chamada democracia liberal para chegar ao governo e depois exterminá-las, com o objetivo de se perpetuar no poder, como aconteceu na Venezuela e na Nicarágua. Aqui talvez um alerta para o Lula, né? Se o Lula chegar no poder, vai virar Venezuela e Nicarágua. Para ganhar apoio dos eleitores de centro-esquerda e até de centro-direita, sem os quais não conseguiriam vencer as eleições em países que as instituições democráticas mantêm seu vigor, muitos líderes de esquerda se apresentam de forma mais ponderada nas campanhas, mas acabam seguindo uma agenda mais radical ao assumir o comando. A turminha que está falando Lulinha, paz e amor, etc., tá tentando enganar. Tá tentando enganar o desavisado. Embora as ditaduras de Cuba, Venezuela, Nicarágua representem a face mais autoritária da esquerda latino-americana, os sinais de arbítrio se espalham em maior ou menor grau em outros países da região. Onde eles chegam no poder, tem autoritarismo. E ele fala lá do exemplo que teve na Bolívia, né? No Luiz Arce, que é o poste do Evo Morales. Aproveitando do controle sobre o poder judiciário, o Arce atuou para conseguir a condenação da ex-presidente interina, Jeanine Áñez, a 10 anos de prisão no julgamento de fachada
sob a acusação de ter tramado um golpe contra Morales. Isso daqui, eu acho que já tá até uma realidade bem comum no Brasil, né? Porque no que depender da imprensa brasileira, ela já chama a galera de golpista há muito tempo. E medidas judiciais no Brasil já foram tomadas. E olha que eles nem estão no poder. Você sabe o que acontece no Brasil. No México, sob a direção do esquerdista André Manuel López Obrador, que recentemente teve lá, né, o Alberto Fernandes teve a ideia de marcar um evento, ele, o López Obrador e o Lula, para discutirem juntos a integração da América Latina, que é um dos objetivos do Foro de São Paulo. Enfim, o López Obrador, governo que também vem tomando iniciativas para restringir a liberdade de expressão e controlar o judiciário. No Chile, o Boric, da esquerda radical, já disse que não abre mão da mudança constitucional e pretende levar adiante um novo processo constituinte, mesmo após a rejeição do projeto da nova carta. Perdeu, não importa, eu vou levar à frente. Mesmo no Brasil, olha só, falando do Lula, nas gestões do não só do Lula e Dilma, nas gestões do PT, que agora pretende voltar ao poder, houve tentativas de regular a imprensa, perseguição de jornalistas que criticavam o governo nas redes sociais. Olha o que está acontecendo agora. Olha o que a gente abriu o vídeo de hoje. Tem até pressão internacional do The New York Times. Jovem Pan que se cuide. E um aparelhamento sem precedentes do Estado. Gente, sobre essa questão, eu vou avisar para vocês aqui. Eu tô avisando aqui, a primeira vez que tô avisando. Semana que vem vai ter uma entrevista. Eu não sei se vou soltar aqui no canal. Mas eu realmente vou pedir quando sair. Deve sair quarta-feira. Tá editando porque é tudo bonitinha. Eu acho que vai levar assim, a percepção de como o Estado brasileiro funciona para um novo patamar. Assim, sem brincadeira. E eu realmente espero que quem assista, porque o que tá lá, não tem coisa que não tem matéria na imprensa para soltar e explicar. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que eu vou ficar me referindo em vídeos. Só falando, ó, se lembra que falou lá, o que eu falei na entrevista tal, aquele momento, dá uma olhada. Vai ser semana que vem, eu vou dar pra vocês, mando o link, tudo bonitinho, não quero avisar muita coisa, mas vai sair, só pra deixar avisado. Com o objetivo de controle legislativo, reforçar os cofres partidários e ampliar o patrimônio pessoal dos envolvidos, prosperou um esquema de corrupção em escala industrial, falando do PT. Até a ideia de acabar com o DEM, então o maior partido de centro-direita do país, foi ventilado nos governos do PT. Olha isso aqui agora, abre aspas. Precisamos extirpar o DEM da política nacional, declarou o Lula. E declarou, sem cerimônia, num comício da então candidata Dilma em 2010. O cara queria fechar partido de oposição, extirpar da política. E esse é o cara que o próprio Estadão quer eleger. Assim, eu não consigo entender esse texto no meio da série de notas que o Estadão lança todos os dias para tentar derrubar o governo Bolsonaro. Ainda que existam diferenças significativas entre os líderes, né, da esquerda latino-americana, uns mais radicais, outros menos, né, mas tudo fachada, eles costumam agir em bloco para reforçar politicamente a posição do grupo. Nessas horas, mesmo os governantes ligados à chamada esquerda democrática costumam passar pano para os ditadores. E a gente está vendo isso daí com Lula. Ele não consegue criticar o que está acontecendo na Nicarágua, o que está acontecendo em Cuba. Aí você vê, no Brasil, embora Lula esteja evitando declarações de apoio aos regimes autoritários para não vir crítica na campanha, ele sempre deu apoio a eles, escorando-se no princípio da autodeterminação dos povos. E aí a matéria fala o seguinte, ó, apoio ao arbítrio. As declarações feitas ao longo dos anos por Lula, candidato do PT à presidência, simbolizam uma postura conivente de muitos líderes da chamada esquerda democrática da América Latina em relação aos regimes autoritários. E aí o Estadão fez essa sequência aqui de notas, você vê, ó, morreu ontem o maior de todos os latino-americanos, o comandante-chefe da Revolução Cubana, meu amigo e companheiro, Fidel Castro Ruiz. Seu espírito combativo e solitário animou sonhos de liberdade, soberania e igualdade. Isso aí quem disse foi o Lula, numa nota divulgada em 26 de novembro de 2016. Obrigado, Fidel Castro. Embora seu rosto esteja marcado por rugas, sua alma está limpa, porque você nunca traiu os interesses de seu povo. O Lula falou isso
na abertura do Foro de São Paulo em Havana em 2001. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. Lula falou isso em 2021. 2 de abril de 2021. Você não pode dizer que não tem democracia. É brincadeira? Precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos. Se não tivesse o bloqueio, Cuba poderia ser uma Noruega. A culpa é dos Estados Unidos. E falou isso em novembro de 2021. O governo Chávez valeu a pena por ele ter recuperado a autoestima de um povo. A Venezuela não pode retroceder. O povo da Venezuela aprendeu a ter orgulho do seu país. Esse é o Lula. Mais uma. O Maduro é um homem muito bem intencionado que deseja o melhor para a Venezuela. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, o Daniel Ortega, na Nicarágua, não? Por que o Felipe González pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? A lógica é que eles não prenderam os opositores durante a campanha. Meu Deus do céu. Cadê aqui, ó? Onde acho? Por que eu não consigo chegar? Conheço a Bolívia antes de Evo Morales, ex-presidente boliviano, e depois de Evo acompanhei todas as suas lutas, as batalhas que teve que travar até consolidar a harmonia, a tranquilidade e a paz que a Bolívia nunca tinham tido. Todas as ditaduras que tem na América Latina, o Lula ele não consegue criticar. Se criticar é aquela crítica de brincadeira. No campo da economia, movida pelo propósito nobre de reduzir a desigualdade, a esquerda latino-americana não conseguiu promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população. Ao contrário, conseguiu apenas socializar a miséria. A receita para o fracasso na economia costuma sempre ser a mesma, temperada por um discurso nacionalista, anti-imperialista. A medida até pode variar, mas os ingredientes em geral não se alteram. Irresponsabilidade fiscal. E o que o Lula já falou? Esquece de gastos. Aumento de tributos. O que o Lula já falou? Tem que ver aí, né? Os ricões, grandes fortunas. Intervencionismo do Estado. O que o Lula falou? Temos que ter um Estado desenvolvimentista. Utilizar os bancos para fazer o país voltar a crescer. Já está falando dos bancos, né? Expansão de estatais. Protecionismo. Regulação excessiva, né? O Lula tá vindo aí com um pacotão verde, uma pacoteira do SG nas costas. Demonização do lucro e da livre iniciativa, favorecimento de sindicatos, concessão indiscriminada de subsídios e benefícios. Mas só para os amigos. O resultado da alquimia petista, como já era previsível, foi sinistro. Muito sinistro. Quando Dilma deixou o governo, após o impeachment em 2016, a situação do Brasil era tenebrosa. O país enfrentava sua maior recessão em todos os tempos, com inflação que roçava 11% ao ano. Isso sem crise global para justificar a escala dos preços e sem pandemia. Cara, eu não consigo entender como o Estadão escreve uma nota dessa e continua tentando derrubar Bolsonaro, porque esse aqui é o último parágrafo. Eu dei um zoom. Esse é o último parágrafo da matéria. Olha isso aqui. Como mostrou a série de reportagens publicadas pelo Estadão, o avanço da esquerda tem perpetuado o subdesenvolvimento e levado a um aumento dos regimes autoritários na América Latina. Após as vitórias em séries obtidas pela esquerda na região, o Brasil, maior país latino-americano, poderá ser a próxima vítima. O Brasil poderá ser a próxima vítima do grupo nas eleições de 2 de outubro. Está nas mãos dos eleitores evitar uma volta ao passado e garantir para o Brasil um destino mais promissor, que preserve as liberdades e crie as condições para o crescimento sustentável e bem-estar social. E não tem uma menção a Bolsonaro nessa matéria. Termina falando, ó, o Lula é voltar ao atraso, voltar para o passado. Ele vai ser vítima. E eu me pergunto, por que a imprensa tenta derrubar Bolsonaro? Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que vai acontecer com o país. É muita irresponsabilidade. Aí você vê. Lá vem o Felipe Neto. Ele alerta sobre a última cartada de Bolsonaro. Fingir que é humano. E a letra diz, ó. Tá vendo aí? A desumanização do adversário é discurso de ódio e violência política.
Né? Não, só perguntando, essa desumanização, isso daí é discurso de ódio, violência política ou não? Só pra saber, né? Bolsonaro não é ser humano, não. Tem que desumanizar a figura de Bolsonaro. Olha isso daqui. Meu Deus. Reclamam que a Jovem Pan elogia demais Bolsonaro. A Jovem Pan levou um cara pra falar aí sobre violência política, etc. Gente do céu, o cara tem um retrato do mal. Um dos caras mais violentos, talvez o cara mais violento da história do mundo. O cara tem uma foto disso aqui. A Jovem Pan tá levando esse cara pra dar entrevista. Dando espaço realmente pra todo mundo. Mas pra todo mundo. Aí olha isso daqui. Tinha que ser na conta da Mônica Bergamo, né? Roger Waters e Noam Chomsky alertam para risco de golpe anunciado no Brasil. Nossa, sabe quem é o Roger Waters? É o vocalista do Pink Floyd. Eu acho que é o vocalista, mas ele era do Pink Floyd. Esse é o gabarito dele. O gabarito do Roger Waters para falar sobre golpe no Brasil é ser do Pink Floyd. É um gênio, né? Nossa, ele tem tudo que ele precisa para poder falar. Ele tem um selinho de verificado no Twitter, né? Isso também ajuda muito. E o ator, assim, o ator Danny Glover, que é o baixinho daqueles irmão gêmeo com Arnold Schwarzenegger, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o filósofo Noam Chomsky, amigo do Felipe Neto, estão entre os mais de 100 signatários. Essa carta da democracia está sendo organizada pelo Washington Brasil Office. Mais uma vez atentando contra a soberania nacional, tentando interferir internacionalmente nas nossas eleições. E a Mônica Bergamo, para ela, isso aqui é o jornalismo realmente imparcial, que não elogia demais nenhum candidato, nem elogia demais o outro, nem critica demais um, nem critica mais o outro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ela lá, né, feliz da vida. Tá vendo aí? Imagina se essa turma volta ao poder. Isso aqui eu achei engraçado. Eu vi passar um post do Sam Puncher, que tá logo depois aqui. Eu cliquei no perfil dele, né, pra bater um print mais bonitinho. Aí eu me deparei com aquela postagem dele, que foi o seguinte: eu acho que o Sam, ele eleitor do Ciro Gomes. Sam Puncher é eleitor do Ciro Gomes, já me liguei. Ele fala o seguinte, ó. É um problema gravíssimo quando retóricas puramente eleitorais saltam dos palanques e vão parar no jornalismo, sendo reverberadas como verdades absolutas. Eu acho que ele tá falando da questão do voto útil, né? Que a imprensa tá tentando avançar com essa agenda para ajudar o Lula. Mais grave ainda quando rola isso em grandes veículos de comunicação, que deveriam defender o eleitor, não qualquer candidato. Não é pra ficar defendendo o Lula não, viu? Aí ele postou isso aí na final de ontem, 11h56. Agora 6 da manhã, o que a CNN disse? Entenda o voto útil, estratégia que pode definir as eleições. Né, mas isso aí realmente é uma retórica puramente eleitoral. Quem diz que voto útil vai definir a eleição? Pelo amor de Deus. Para! Tá todo mundo aí tentando eleger o Lula. Aí aqui agora se conecta quando eu falei a questão da rejeição. Lá atrás, rejeição do Lula crescendo. Olha isso aqui, ó. Medo da rejeição. Um dos principais pontos de preocupação com o segundo turno está na percepção que a rejeição do Lula está subindo. E aí quem diz isso é nem da Folha. Não, o Datafolha também mostrou que a rejeição está crescendo, mas os dados vêm das pesquisas de tracking feitas diariamente pela campanha. As pesquisas internas do PT estão mostrando que a rejeição do Lula está aumentando. No último Datafolha, Lula apareceu com 39% de rejeição. De maio a setembro, houve aumento de 6 pontos percentuais. No tracking da campanha petista, a rejeição cresce principalmente no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país. A aproximação da rejeição de Lula e de Bolsonaro pode levar a um segundo turno imprevisível, na visão dos petistas, né? Eu acho que Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, então não precisamos se preocupar muito, não. Aí, olha só, como é a esquerda, né? É o que estava lá no Estadão. Só é democracia quando eles vencem. O Randolfo Rodrigues fez um discurso aí desesperado, eu mando lá no Telegram pra vocês, falando, ó, votem em quem quiserem no futuro, só terá democracia no futuro se Lula for eleito presidente. Só é democracia quando eles vencem. Aí o Sam Puncher fala, no palanque de Lula, Randolph diz que só terá democracia se Lula for eleito.
Por essa democracia, Randolph sugere que eleitores de outros candidatos votem quem quiserem no futuro, mas abram mão de sua escolha em 2022 e elejam um candidato que ele apoia já no primeiro turno. O PT tá meio desesperado. Desesperado. Só para conectar, essa notícia aqui ela veio muito a calhar no vídeo de hoje. O Parlamento Europeu, que é uma coisa maluca que criaram lá na Europa, né? Imagina se o Mercosul tivesse um parlamento do Mercosul. Muito deputado da Venezuela criticando o Brasil. Já pensou se tivesse um parlamento do Mercosul? Eu não duvido o Lula querer botar pra você sair do papel. Imagina, um parlamento do Mercosul com deputados da Bolívia, que é os postos do Evo Morales, Argentina, dos Kirchner e do Fernandes, Venezuela, o Boric lá no Chile, Gustavo, já pensou como é que ia ser esse parlamento? Todas as decisões só paulado em Bolsonaro, todos os dias. Todos os dias. Aí o Parlamento Europeu, em votação simbólica, decidiu que a Hungria não é mais uma democracia plena. Só é democracia quando eles estão no poder. Aí lá, ó, é uma poderosa votação simbólica. O parlamento afirmou que a Hungria se tornou um regime híbrido de autocracia eleitoral. Embora a votação não tenha efeito prático, aumenta a pressão sobre a autoridade da União Europeia em Bruxelas para não desembolsar bilhões de dinheiro da União Europeia para a Hungria. Um dinheiro que os países membros deveriam receber e eles querem que a Hungria não receba. Olha como é a democracia para eles. A Comissão Europeia deverá propor corte de 70% dos fundos de coesão da Hungria no domingo. O relatório também observou preocupações dos juízes húngaros sobre a independência judicial em seu país, após inúmeras mudanças do governo Orbán, incluindo a nomeação de juízes da Suprema Corte fora dos procedimentos normais. Isso aqui parece o Sérgio Moro chorando porque Bolsonaro mudou o diretor-geral da Polícia Federal. E aí o Moro deu entrevista, sabe? Aí agora, Bolsonaro está interferindo. Não é a mesma coisa, gente? É a mesma coisa. O Aras, petido na PGR. O Aras está acabando com a Lava Jato. O Aras acabou com o combate à corrupção. A mesma coisa que você na Turquia, na Hungria. Mesma coisa. Mesma coisa. A medida foi contestada pelos eurodeputados de partidos eurocéticos e de extrema-direita. A extrema-direita foi contra. A extrema-direita sendo contra, você começa a entender o que realmente está acontecendo no país, né? Em uma declaração incluída no projeto de resolução, eles argumentam que as conclusões foram baseadas em opiniões subjetivas e declarações politicamente tendenciosas. Deve ter sido assim o Moro e o Nando Moura, versão europeia, que deram um pitaco aí nesse relatório. Enquanto isso, só para fechar o vídeo com uma noticinha boa, ainda teve várias boas, né? A desespero do Lula é sensacional. Prévia do PIB mostra que a economia começou o segundo semestre mais forte, diz aí a economista. Produção e venda de motos crescem 2 dígitos em agosto e atingem melhores resultados para o mês desde 2013. E com isso, fico por aqui. Fala no Telegram, pega o vídeo de hoje. Se gosta do meu conteúdo, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição. Hoje tem mais um Notícias de Quinta, tá bem engraçadinho, é interessante. Vai lá, o canal do Quinto Elemento tá aqui no link, na descrição, só clicar. Acho que é o primeiro link. Programa Quinto Elemento. E a gente se vê amanhã. Lembre de compartilhar o vídeo, trazer um voto pro Jair. E é isso aí. Fui, meus amigos.